Porque nós temos um líder, temos um fundador, aleluia, que nos deixou o exemplo maior. Ele, como Filho de Deus, como Senhor dos Senhores, ele se mostrou superior a tudo e a todos, mesmo sendo homem e também sendo Deus. O nosso Senhor Jesus, ele tinha uma natureza humana, mas também tinha uma natureza divina. Ele sentia dores, cansaço como homem, mas como Deus, ele aliviava as dores e tirava o cansaço. Amém. Como homem, ele chorou, como Deus, ele consola. Aleluia! E hoje nós iremos falar sobre este Messias, diferente dos grandes líderes das religiões, porque todos os grandes líderes que vieram, eles nasceram, cresceram e morreram, e permaneceram nos sepulcros. Ainda hoje existem os sepulcros dos grandes líderes, o sepulcro de Buda, o sepulcro de Maomé, o sepulcro de Confúcio, o sepulcro de Hare Krishna, o sepulcro do líder maior do Espiritismo, Allan Kardec. Todos esses homens que estiveram à frente das grandes religiões, eles morreram e continuam mortos. Mas o nosso Senhor, o nosso Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E ele ressuscitou para provar que ele é superior. E como superior, aleluia, ele tem poder para fazer tudo aquilo que lhe apraz. O versículo 18 do capítulo 28 de Mateus, Jesus falando aos discípulos, ele disse: olha, todo poder no céu e na terra foi me dado. Glória a Deus. Então tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Sem ele nada existe, nada subsiste, porque o Senhor, ele é superior. E nesta noite iremos falar sobre esta superioridade de Jesus, a superioridade do Messias. A autoridade do Messias, ela vai além do conhecimento humano. Jesus, o Filho de Deus, é superior a tudo e a todos. Superior aos poderes e forças que operam no mundo. E nós iremos falar pelo menos de alguns itens que comprovam a superioridade do Messias. Primeiro, ele é superior à criação. Ou seja, ele tem autoridade sobre a criação. Falamos do mundo natural, criado por ele. Ele tem poder sobre este mundo. A Bíblia diz, no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 39, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Jesus, ele tem poder sobre a criação. Diz a Bíblia nessa história que os discípulos entraram no barco e foram passar para o outro lado, e no meio do lago houve uma grande tempestade, houve um grande vento, e o barco estava indo a pique, e Jesus estava dormindo à polpa do barco. E no momento que tudo parecia não ter mais jeito, não ter mais solução, a Bíblia diz que alguém foi lá e despertou Jesus. E a Bíblia diz que ele despertou e repreendeu o vento e o mar. Mandou que o mar aquietasse.
mandou que o vento acalmasse. E agora os discípulos olharam e disseram: que homem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Esse é o nosso Jesus. Os ventos obedecem a Ele, os mares obedecem a Ele. Sob a voz do Senhor, os mares têm os seus limites. Moramos em um estado litoral em que o mar, o Oceano Atlântico, ele é muito superior do que a nossa cidade. Para os irmãos terem uma ideia, a cidade de Aracaju, ela é abaixo do nível do mar. Podemos fazer uma comparação. Aqui está a cidade, aqui está o mar. E o interessante é que ele não passa sobre a cidade. Ele vem, e quando ele chega aqui, sobre a ordem do Senhor, ele quebra. Até ficar mais baixo que a cidade. Porque é Ele que impõe limites ao mar. Ele é superior à criação. Ele é superior ao mundo natural. Aleluia! E muitas vezes nós, quando estamos passando por algum tipo de problema, nós até, aleluia, nos desesperamos. Aleluia! E deixamos às vezes de confiar totalmente no Senhor. Mas eu quero dizer nesta noite, Ele é superior a tudo. Aleluia! Ele é superior a tudo. E Ele pode entrar com providência na sua vida, porque Ele pode todas as coisas. Glória a Deus. A Bíblia também diz, no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 4 e 6. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. A Bíblia diz que os discípulos passaram a noite toda no mar, e não conseguiram pescar nada. E agora Jesus chega, e eles estão limpando as redes, lavando as redes, se preparando para desmontar o acampamento. E Jesus diz para eles assim: olha, volta e lança as redes. Eram homens experientes, homens que conheciam a arte da pesca, porque eram pescadores desde menino, foram criados pescando. E agora chega Jesus e disse: volta e lança a rede. Aí Pedro levanta e diz: mestre, passamos a noite toda e não pescamos nada, mas porque o Senhor manda, nós lançaremos a rede. E no momento que eles voltaram para o mar e lançaram a rede pescou uma grande quantidade de peixe que ela não suportava, e começaram a quebrar, a romper, porque Jesus tem autoridade sobre a criação. Se Ele tem poder de mandar os peixes vir para a rede, Ele também tem poder para mudar a tua vida. Ele tem poder para resolver o teu problema. Ele tem poder para fazer aquietar o mar que está turbulento na tua vida, a tribulação que tem se levantado. Ele é superior a tudo. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele tem autoridade sobre a obra da criação, sobre o mundo natural. Diz a Bíblia, no livro de Lucas, no livro de João, capítulo 27, o versículo, glória a Deus, o capítulo, versículo 27 ao 10, deixa eu conferir aqui o capítulo, glória a Jesus, que nos fala sobre a transformação da água em vinho. O capítulo 2, o versículo 27, glória a Deus.
capítulo 2, versículo 7, nos diz assim: disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai-o ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus chegou em uma festa de casamento, e era um costume, aleluia, em Israel, que as festas de casamento durassem dias. E era vergonhoso para o esposo que faltasse durante a festa o vinho. Glória a Deus. E a mãe de Jesus, preocupada, ela chega para o filho e disse: olha, faltou o vinho. Porque ela já sabia que Jesus tinha autoridade sobre a obra da criação. E ela disse para os homens, disse: olha, fazei tudo o que ele vos mandar. E Jesus agora manda encher as talhas de água e manda que leve para ser provado pelo mestre de sala, que era o mestre de cerimônias. E no momento que ele prova aquela suposta água que já tinha sido transformada em vinho, ele ficou espantado, porque disse: olha, toda a festa que nós participamos, primeiro é servido bom vinho, e depois que as pessoas já beberam muito, é que se coloca o vinho inferior. Mas você foi diferente, você teve o melhor vinho no final. Glória a Jesus. Jesus tem o melhor para nós, aleluia. Ainda que alguém queira colocar algo inferior para a nossa vida, Ele tem o bom vinho para nós, aleluia, porque Ele tem poder sobre a obra da criação. Ele pode transformar água em vinho, Ele pode determinar aos ventos e os mares que se aquietem, aleluia. Ele pode determinar aos peixes que venham até as redes, porque Ele é superior. Glória. E se Ele é superior à natureza, Ele também é superior ao seu problema. Se Ele é superior à obra da criação, Ele também é superior ao seu inimigo. Se Ele é superior, aleluia, se Ele tem condições de mandar água transformar em vinho, Ele também tem condições de agir na sua vida. Glória a Deus, porque o nosso Messias, Ele é superior. A autoridade de Jesus, ela não se limita somente ao mundo natural, mas ela também tem poder sobre o mundo sobrenatural. Jesus tem poder e autoridade sobre o reino dos espíritos rebeldes. E quem são esses espíritos rebeldes? Os espíritos rebeldes são aqueles espíritos que se rebelaram contra Deus e perderam o estado original, passaram de anjos do Senhor para demônios. Os demônios que hoje conhecemos, um dia foram anjos do Senhor, mas por causa da sua rebelião, da sua desobediência, eles perderam a condição de anjos e passaram a ser demônios. E Jesus também tem autoridade sobre os demônios. Diz a Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 5 ao 7, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Aleluia. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Irmãos, veja que coisa interessante. A Bíblia diz que esse homem conhecido como endemoniado gadareno,
as pessoas da cidade tinham medo dele. Quem sabe até os seus parentes, os seus amigos, já tivessem convidado o sacerdote, o sumo sacerdote, para fazer uma obra de libertação, e ninguém conseguiu coisa alguma. Acorrentavam aquele homem, ele quebrava as correntes. Vivia no sepulcro, se alimentando de corpos de defuntos. E se cortava com pedras, e a cidade era atormentada por aquele homem. Porque dentro dele havia uma legião de espíritos rebeldes, uma legião de demônios. Mas diz a Bíblia que quando Jesus se aproximou da cidade de Gadara, aquele homem, ele viu Jesus de longe. Eu acredito que as pessoas, quando perceberam que Jesus foi avistado pelo gadareno, tiveram pena de Jesus, porque ele costumava pegar as pessoas e bater, estraçalhar. As pessoas tinham medo dele, ele fazia coisas terríveis. Só que Jesus, ele é superior aos demônios. E diz a Bíblia que quando ele viu Jesus, ele correu ao encontro de Jesus. Alguém pensava que ele ia bater, estraçalhar, fazer coisa semelhante. Mas diz a Bíblia que quando ele chegou perto de Jesus, ele lançou-se no chão e o adorou. Aleluia. Até os demônios têm que se prostrar diante da autoridade de Jesus. A superioridade do Messias, ela também funciona no mundo sobrenatural. Os demônios estão submissos a ele. Ele é quem comanda todas as coisas. E aquele demônio prostrou-se diante dele e o adorou. E pediu: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que tenho eu contigo? Vieste me atormentar antes da hora? Porque eles sabem, irmãos, que há um dia determinado por Deus que todos os demônios serão lançados no inferno. Eles sabem disso. E ele perguntou a Jesus se ele já ia fazer isso. Ele disse: olha, não faz tal coisa comigo agora. E diz a Bíblia que ia passando uma manada de porcos. E ele disse: olha, manda que a gente vá para aqueles porcos ali, mas não nos mande para o inferno agora. Glória a Deus. E Jesus disse: vá. E aqueles demônios saíram daquele homem e entraram nos porcos. E diz a Bíblia que os porcos se precipitaram em um desfiladeiro e caíram e morreram todos. E algumas pessoas, por causa dessa passagem, não comem carne de porco. Glória a Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Glória a Jesus. Ele tem poder sobre as hostes infernais. Ele tem poder. Glória a Deus. Diz a Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 11 ao 13: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Irmãos, veja que coisa interessante. Havia 18 anos a mulher encurvada, porque tinha um demônio que ficava nas costas dela. E agora Jesus, com a sua autoridade sobrenatural, disse: saia. E a mulher, que não podia voltar ao normal, porque era encurvada há 18 anos, diz a Bíblia que ela voltou ao normal e passou a ter uma vida normal, porque aonde Jesus chega, o que é anormal volta a ser normal, o que está errado ele conserta, porque ele tem autoridade no céu
demônio teve que sair. Glória a Deus. Existia uma mulher que morava no Rosa Cruz. E há muito tempo, essa mulher, ela andava encurvada. E um dia, em um determinado culto, tinha um pastor pregando. E ele fez a oração pela mulher. E a mulher voltou ao normal. E ele disse: olha, existia um demônio nas costas desta mulher. Glória a Deus. Com a autoridade do nome de Jesus, aquele demônio foi repreendido. E a mulher voltou à forma normal. Porque Jesus tem autoridade sobre o reino das trevas. Ele tem que estremecer ante o poder de Jesus. Glória a Deus. Eu estou dando alguns exemplos da autoridade de Jesus sobre o mundo natural e agora sobre o mundo espiritual. Diz a Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 32 e 33: e havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulsou o demônio, falou mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. O que eu achei interessante dessa passagem, irmão, é que o homem era mudo, e a causa da sua falta de fala, ele não podia falar, era um demônio que o impedia. E no momento que Jesus repreendeu o demônio, o homem falou. Irmãos, quantas pessoas estão doentes, enfermas, com enfermidades que a medicina não descobre, porque são enfermidades do mundo sobrenatural. Mas Jesus tem poder sobre o mundo sobrenatural. Ele tem autoridade sobre os demônios. Tem pessoas doentes que vão para os médicos e os médicos não conseguem descobrir a causa das doenças, porque as doenças são espíritos imundos que atormentam o ser humano. Mas nesta noite, saiba de uma coisa: o Nazareno, ele tem autoridade, é no céu, é na terra, no inferno, aonde o nome dele bradar, ele tem autoridade. Ele tem autoridade. Ele tem autoridade. Eu me lembro de um irmão que fazia evangelismo no hospital. E uma vez ele chegou ali no João Alves, tinha uma mulher na cama. Já há algum tempo ela não falava. Ela ali estava como se estivesse paralisada. E ele chegou no ouvido dela. O Espírito Santo falou ao coração dele e disse: olha, o que tem nela são demônios. E os médicos não descobriam as causas da doença. E ele chegou no ouvido dela e disse assim: olha, eu te repreendo em o nome de Jesus. Na mesma hora a mulher começou a falar. E aquele espírito imundo, irmão, que estava na mulher, no leito, lá no UTI do João Alves, ele foi repreendido e a mulher ficou boa, porque existem enfermidades que são espirituais. É por isso que a Bíblia diz, no Salmo 91, que ele te livrará da peste perniciosa, da flecha que voa de dia, das setas, da mortandade que assola ao meio-dia. Sabe por quê? Porque os demônios, eles querem possuir o ser humano, mas nós estamos embaixo do sangue de Jesus. A autoridade do Nazareno está sobre as nossas vidas. Glória a Deus. É por isso que o mundo está da forma que está, porque os demônios, eles têm atuado, mas aqui existe glória de Deus, existe unção de Deus, existe o poder do Nazareno que cobre as nossas vidas. Glória a Jesus. Tem uma enfermidade que nós conhecemos bem, chamada epilepsia, que em alguns casos são demônios mesmo. A Bíblia fala de um caso de
um homem que tinha um filho, que quando o demônio pegava, ele espumava, ele caía no fogo, ele caía na água. E Jesus repreendeu o demônio e o menino ficou são. Aleluia! Temos que entender que Jesus, ele tem autoridade superior. Glória a Deus. Autoridade sobre a criação, mundo natural. Autoridade sobre o reino dos espíritos rebeldes, mundo sobrenatural. Ele também tem autoridade sobre a morte. No mundo extrafísico e incorruptível, Jesus tem autoridade. Diz a Bíblia: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que enfadas o mestre? E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Aleluia. Marcos capítulo 5, versículo 35, 39 e 41. Diz a Bíblia que Jairo, o principal, aleluia, da sinagoga, ele tinha uma filha. E ela estava doente. E eles foram chamar Jesus. Só que no percurso, a menina em casa morreu. E depois que a menina morreu, alguém chegou para Jairo e disse: olha, não enfades mais o mestre. Porque pensavam, não tem mais o que fazer, a menina está morta. Só que Jairo tinha dentro do coração uma certeza: se esse que está aqui comigo não fizer nada por mim, ninguém faz mais. E Jesus olhou para Jairo e disse: calma, Jairo, a menina não está morta, mas ela somente dorme. E diz a Bíblia que Jesus foi até a casa de Jairo, e a multidão seguiu, acompanhou para ver. Alguns zombavam porque diziam: olha, a menina está morta, não tem mais o que ele fazer. E ele tocou em Jairo e disse: Jairo, crê somente. Existem momentos da nossa vida que tudo parece que acabou, né? Mas nessa noite Jesus manda te dizer: crê somente. Crê somente. Crê somente. Crê somente. Crê somente. Ele tem autoridade sobre tudo. E Jairo, irmão, temeroso, ele acompanhou Jesus. E Jesus ali: olha, Jairo, crê somente. A multidão zombando, a multidão escarnecendo, e Jesus dizendo: Jairo, crê somente. Quantas vezes nós somos zombados, escarnecidos, alguém acha que a gente não vai chegar, que a gente não vai conseguir, mas Jesus diz nesta noite: crê somente. Aleluia! E entrando dentro de casa, eis o mistério. Jesus disse para Jairo: olha, não entra ninguém, só eu e você. Chegou no quarto, porque incrédulo só faz atrapalhar. Chegou no quarto, pegou a menina pela mão: Talita cumi, levanta, menina. Está aqui, Jairo, tua filha. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ele tem poder e autoridade sobre a morte. Glória a Deus. Glória a Jesus. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 13 ao 15. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, começou a falar, e ele entregou a sua mãe. Essa história fala da viúva de Naim, que tinha somente um filho, um jovem, um varão, e o menino morreu,
faleceu. E diz a Bíblia que quando Jesus ia entrando na cidade de Naim, havia saído uma multidão fazendo um cortejo. E o que eu acho mais interessante, irmãos, é que o amor de Jesus, ele excede os entendimentos. E ele olhou para aquela mulher, e diz a Bíblia que ele moveu-se de íntima compaixão, aproximou-se e disse: mulher, não chores. Ela estava, irmãos, inconsolada. Não chores. Eu acredito que no momento ela pensou: mas é o único filho. Eu já perdi o marido, agora perdi o filho, não tenho mais nada, já perdi tudo. E ele me diz: não chores. Aleluia. Mas a voz de Jesus, ela era diferente. Quando Jesus falava, ele transmitia segurança. E a mulher reprimiu o choro. E ele foi lá, mandou que parasse o cortejo, tocou no esquife e disse: para aí, ó. E os que levavam o esquife pararam. Ele foi lá, pegou na mão do jovem, disse: jovem, levanta-te. E o defunto levantou e ele o entregou à sua mãe. Aleluia! Ele tem poder sobre a morte. Glória a Jesus. A autoridade do Messias, ela vai além do conhecimento humano. Glória a Deus. No livro de João, o capítulo 11, versículo 25, Jesus fala da seguinte forma: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? O versículo 43 do capítulo 11. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, e tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço, disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Antes de Jesus chegar no sepulcro de Lázaro, ele sofreu uma grande resistência, porque alguém dizia: já está morto, tem 4 dias, já está fedendo. E Jesus disse: me leva lá. Não adianta. O que é que o Senhor vai fazer lá? Já tem 4 dias, já está em estado de decomposição. Aí Jesus chega para Marta e diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Credo isto, Marta? Leva-me lá onde colocaram o defunto. E chegando no local, a Bíblia diz que Jesus chorou, porque ele amava muito a Lázaro. Glória a Deus. E ele olhando disse: olha, retirai a pedra. Mas Senhor, ninguém vai suportar o mau cheiro, tem 4 dias. Retirai a pedra. Aleluia. Existem momentos da nossa vida que estamos passando por essa fase. A pedra precisa ser retirada. E a pedra muitas vezes fala da incredulidade, da falta de fé, da frieza espiritual, do desânimo. E nesta noite Jesus manda dizer que Ele é a ressurreição e a vida. Tirai a pedra. E depois de muita insistência, removeram a pedra. E agora Jesus disse: olha, Pai, eu fiz todas essas coisas para que eles saibam que o Senhor me enviou. Porque eu sei que sempre
me ouve. Lázaro, vem para fora. Irmãos, imaginem a expectativa dos curiosos, envoltos naquele lugar. Será que vai sair mesmo de fundo depois de 4 dias? Daqui a pouco me sai Lázaro caminhando, cheio de faixa. Tira as faixas dele. Aleluia. Envolto no lençol. Tira tudo. Dá um banho nele aí, né? E manda para casa. Glória a Jesus. Ele tem autoridade no mundo extrafísico, porque ele tem autoridade sobre a morte. Glória a Jesus. Estamos falando da autoridade do Messias. E nesta noite, você vai sair daqui certo, convicto, de que o seu problema é pequeno demais para o seu Deus. De que a sua luta ela é pequena demais para a autoridade do Messias, do seu Jesus, do Nazareno que te salvou, que te perdoou, que te justificou, que te chamou de filho, aleluia, e que vela pela tua vida. Nunca mais você vai levantar a voz para dizer, para reclamar, para murmurar, para criticar, porque o teu Deus está acima de tudo. Ele também tem poder sobre as enfermidades, mundo físico e corruptível. O livro de Marcos, capítulo 1, versículo 40 ao 42 diz assim: e aproximando-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se quiseres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e o tocou e disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Glória a Deus, aleluia. E aqui nós aprendemos algumas coisas. O leproso aproximou-se de Jesus. Quem quer ter vitória, aproxima-se de Jesus. O leproso disse para ele: mestre, se tu quiseres, tu podes me limpar. Quem quer ter vitória, tem que indagar ao Senhor: mestre, a minha vitória. Jesus, como sempre, movido de íntima compaixão. Ele tem compaixão, ele tem amor, ele tem misericórdia, ele tem dó, irmãos. Então se aproxime dele, apresente a ele a tua causa, apresente a ele o teu problema. Diz a Bíblia que ele foi movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou no leproso e disse: eu quero ser limpo. É ele quem quer resolver o teu problema, é ele quem quer repreender a sua enfermidade, é ele quem quer abrir a porta para você, é ele quem quer mudar a história da sua vida, é ele quem vai fazer a diferença na sua vida, e o impossível vai se transformar em possível, porque é ele quem quer. Aleluia. Mas você tem que fazer como o leproso: se aproxime dele. Glória a Deus. Se aproxime dele, confie nele, adore a ele, exalte a ele, diga: Senhor, eu sou pequeno, eu sou pequena, mas eu confio em ti. Deus, eu confio em ti. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele tem compaixão. O livro de Marcos, capítulo 10, versículos 51 e 52 diz assim: e Jesus falando disse-lhes: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Essa história era bastante conhecida. Ela fala do cego que mendigava à beira do caminho. E quando Jesus passou, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava, clamava e clamava. E a multidão dizia: cala-te, cala-te, cala-te. Mas ele continuava. O segredo está em
continuar. Alguém quer te calar, mas você vai continuar. E no momento que ele clamava, Jesus disse: traga ele aqui. E quando ele se aproximou, Jesus disse: que queres que te faça? O segredo da vitória está em clamar. Porque quando nós clamamos, Jesus se aproxima de nós. Quando nós clamamos, Ele diz: que queres que te faça? Ele manda que você apresente o seu problema, que você apresente a sua dor, que apresente, aleluia, a sua causa. Nesta noite, apresente a sua causa diante de Deus. Que queres que te faça? Disse Jesus. Senhor, eu quero ver. Eu quero a minha vista. Jesus disse: a tua fé te salvou. Glória a Jesus. Ele tem poder sobre as enfermidades. Glória a Deus. Para nós completarmos a mensagem de hoje, João capítulo 5, versículo 6 ao 8 diz assim: e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: quer explicação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Aleluia. A Bíblia diz que no tanque de Betesda tinha um homem que tinha lá 38 anos deitado numa cama, doente. Diz a Bíblia que de tempos em tempos o anjo do Senhor descia e agitava as águas do tanque de Betesda. E no momento que as águas eram agitadas, quem entrasse na água era curado de qualquer mal. Mas como ele não tinha ninguém que o colocasse na água, ele não conseguia chegar lá. Aleluia! Mas é aquele que é superior aos anjos, aquele que é maior do que a água quando é agitada, ele chegou. Aleluia, e ele disse: olha, quer ficação? E o homem: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque na água. Ele: não tem problema, eu sou superior à água. Olha, eu não tenho ninguém que me coloque quando o anjo vem. Não tem problema, eu é quem dou ordem aos anjos. Oh, aleluia. Aleluia, levanta-te, tome tua cama e vai para a tua casa. Glória a Deus. Ele tem autoridade sobre as enfermidades. Glória a Jesus. Então, nesta noite, a superioridade do Messias, em pelo menos, glória a Deus, 3 fases. A primeira, autoridade sobre a criação, sobre o mundo natural. A segunda, autoridade sobre o reino dos espíritos rebeldes, sobre o mundo sobrenatural. A terceira, autoridade sobre a morte, sobre o mundo extrafísico e incorruptível. E a quarta, autoridade sobre as enfermidades, sobre o mundo físico e incorruptível. Então, irmãos, não existe nenhuma área de nossa vida que Jesus não tenha sobre ela autoridade. Ele tem autoridade sobre as suas finanças, ele tem autoridade sobre as enfermidades, ele tem autoridade sobre os demônios, ele tem autoridade sobre a criação, ele tem autoridade no céu, ele tem autoridade na terra, ele tem autoridade no inferno. Aonde o nome de Jesus ecoar, ele tem autoridade. Aleluia. É ele quem manda. Então não saia daqui nunca mais dizendo que o teu problema não tem solução, que a tua luta não tem um fim, que a tua causa não tem uma vitória, porque o teu Jesus, ele tem autoridade. Oh, aleluia. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. Aonde existir um lugar, o nome de Jesus foi ecoado, ele tem autoridade. Então, nesta noite, guarda esta palavra. Está sofrendo? Creia que ele vai te dar vitória. Está passando pela prova? Creia que ele vai te dar vitória. Aleluia!
aleluia, está passando por dificuldades, creia que Ele vai te dar vitória, porque Ele tem autoridade. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, que possamos entender e confiar na autoridade de Jesus. Amém.